Existe o Se mal... não tivesse o mal, não tinha livre-arbítrio. Perfeito. Essa é a argumentação clássica. E faz sentido. Uma vez eu falei isso pra um amigo meu. Tem um amigo meu que se converteu. Faculdade de Filosofia, meu colega. O cara era Nietzsche, Marx. O cara era revolucionário hardcore. Grande amigo Thiago, um abração pra ele. E aí ele chegou e ele falou, cara, Deus não existe, olha o mal que acontece no mundo. E aí eu falei, que os irmãos Karamazov aparecem no Dostoiévski, que parece essa mesma discussão. E eu falei, mas Deus poderia ter criado o homem sem o livre-arbítrio, ele falou, né? Porque eu falei, cara, Deus não é que existe, não é que Deus tá deixando o mal. Primeiro que é uma questão de perspectiva. Por quê? O mal natural, sei lá, enchentes, né? Vamos pegar assim, cachoeira. Uhum. Igual os caras falam, não, porque na Bíblia Deus matou a galera. Eu falo, galera, spoiler, Deus mata todo mundo, inclusive você. Porque matar, do ponto de vista do homem, é uma coisa, do ponto de vista de Deus é totalmente diferente, porque todo mundo vai morrer, né? A morte faz parte de todas as pessoas. Então, quando você fala, Deus matou, Deus irá matar todas as pessoas no sentido de que todo mundo vai morrer, ponto. Do ponto de vista de Deus, a morte das pessoas é simplesmente a vida é passageira, ela tem um começo e um fim. Do mesmo modo que ele matou todo mundo, ele criou todo mundo. É igual eu falar que o Tolkien matou um personagem da história. Todos os personagens da história do Tolkien morrem, porque uma hora vai acabar, o cara morre. Então, beleza. Agora, então o mal natural. Existe o sofrimento. Pô, tem crianças que sofrem no mundo. Se Deus não existe, é isso mesmo, cara. É uma desgraça e acabou. Se Deus existe, você está falando de um Deus que está olhando desde toda a eternidade e imagina... Se você se compadece do sofrimento dessas crianças que estão sofrendo injustamente, imagina um Deus que é superior a você. E ele está olhando isso do ponto de vista de uma eternidade, que essa vida inteira é um sopro perto de uma eternidade infinita. É nada. É só você começar a multiplicar os anos na sua vida que você vai ver a diferença insana, que é você querer botar o temporal versus o atemporal. Quanto sofrimento você já não passou na vida que falou, pô, isso aqui vai durar para sempre, e depois passou, entendeu? E você nem lembra mais. Que dirá olhando a eternidade. E o mal humano, Deus poderia criar o homem sem o mal humano? Bom, você faz isso aqui no personagem de videogame e tá lá. Só que aí o que é aquilo? É um fantoche. Aquilo não é uma pessoa viva. Aquilo não é... sem livre-arbítrio, você não tem uma vida autônoma. Você tem uma coisa determinada, um boneco, um fantoche, um personagem de videogame. Na medida em que o Deus cria o livre-arbítrio significa que você pode escolher, que você vai escolher o mal, entendeu? Essa é a realidade. Então o homem vai lá e faz errado. Como a gente falou, ele busca o mais fácil ao invés do mais difícil. Então, essa já responde a do mal. A outra que ele fala é o seguinte, bom, mas não necessariamente eu preciso dizer que Deus existe, porque eu explico vários fenômenos pela natureza. Essa é a segunda objeção. E realmente dá para explicar vários fenômenos pela natureza. E eu diria para você que o ponto de discutir se Deus existe não é para explicar os fenômenos da natureza. Para isso você deveria usar as análises da natureza. Se é para isso, tiveram pessoas na história que tentaram usar Deus para explicar fenômenos naturais. Eu acho estranho. Por quê? A causa Toda vez isso se provou balela, né? Porque a causa dos fenômenos naturais é uma causa natural. Uhum. Porque chove, tem que ter alguma coisa a ver com a água, com a evaporação, com não sei o quê, com o sol. O natural... que os fenômenos naturais não é o Thor, isso é um pouco tosco. Agora, também não vamos menosprezar esses povos antigos que falavam de um Thor da vida, porque eles estão às vezes discutindo em termos de expressão simbólica. Então você fala, ele acha que o raio é o Thor, tá bom. Tinha o cara lá da tribo que achava que o raio é literalmente o Thor. Mas se você vai lendo a literatura deles, eles estão usando aquilo de maneira mais metafórica. A força do guerreiro, o cara vai segurar a serpente na mão. A coisa não é tão tosca também. Você não vai pegar a Odisseia e falar, que tosco. Os deuses fazem... Cara, é Odisseia. Não é um... Então as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com a mitologia antiga, porque não tem uma separação tão clara entre o que é literatura e o que é religião. E tem, às vezes, expressões muito profundas desses povos antigos, que tem um poder do mito. Então, o mito também não é desprovido... Aqui está discutindo outra coisa, não necessariamente só o mito, mas o mito não é desprovido também de valor. Nem que, no mínimo, seja um valor literário, no mínimo. Então, também, às vezes, o maluco fala assim, que ridículo, eles acreditam no Thor. Aí depois o outro cara chega e fala assim, não, sexo biológico não existe, entendeu? Cara, o Thor tá fazendo mais sentido pra mim do que esse... Então, o cara entra numa... Entendi. A sociedade atual... Às vezes veja, você pode julgar você pode julgar 1000 coisas a partir do sexo biológico, mas, cara, não existe uma frase forte, entendeu? É uma frase bem forte.
É uma frase que o cara do Thor provavelmente não acreditava nisso, entendeu? Provavelmente ele falaria pra você que meio que existe, sabe? Então o homem moderno, às vezes, tem que tomar cuidado com a soberba dele ao julgar os povos antigos. Mas sim, claro que tem gente que falava o Thor é o trovão, e é isso, o que explica o trovão é o Thor. Não, mas o que a gente tava falando é que os fenômenos naturais, a gente Tem uma consegue... causa natural. A gente consegue, vamos lá, hoje em dia, a gente consegue saber, Claro. sei lá, se não todos, a maioria como as o coisas nosso rolam. conhecimento, eu diria ainda que ele é limitado à quantidade de coisas que tem no mundo. A gente tem uma limitação variada. Quando entra no nível quântico, por exemplo, a coisa vai embora, né? Sim, não tô falando Não vou entrar disso. nessa pira agora, mas um detalhe sobre isso é que o Heisenberg, que é um dos pais da física quântica, falou, ó, se vocês quiserem entender física quântica, leiam Aristóteles. Então você vê que o bom e velho Aristóteles vai embora. Agora, ele falou isso, vocês não entendem física quântica, vocês não leram Aristóteles, cara. Vocês não estão lendo o cara que viveu há mais de 2.000 anos atrás. Então os argumentos do ateu geralmente... Não, você estava falando de um... Sim. São dois. Um que... Esses são dois objeções, São Tomás fala, objeções comuns a isso. Não são os únicos argumentos ateus, tem vários que se usam, vários, mas aqui eu estou entrando em dois primários. Fala, bom, mas aí São Tomás fala assim, cara, mas naturalmente o argumento para a existência, naturalmente, o fato de existirem explicações naturais para causas naturais em nada exclui a existência de Deus. Pelo contrário, porque eu preciso de uma explicação para a origem de todo o cosmos, para a origem da ordem. Então eu continuo com isso. Então o ponto de discutir se Deus existe não é para explicar fenômenos naturais, é outra coisa. É mais profundo que esse. Então, tirado isso da frente, São Tomás fala o seguinte, ainda tem uma outra objeção anterior, que ele fala, e as ciências diferentes? Ele fala, olha, eu tenho fé, eu não preciso discutir racionalmente se Deus existe, eu acredito, ponto. Pra que esse cara... Tá aí o Guilherme chato, entendeu? Ficar falando 40 minutos que Deus existe aqui, eu já tenho a minha Bíblia, acredito aqui, Deus existe. Aí São Tomás fala uma coisa interessante, fala, olha, por que discutir que Deus existe do ponto de vista usando a razão, simplesmente, não simplesmente, tenho a fé. Muita gente primeiro que não tem a fé, então já como partir dessa premissa. E dois é que áreas diferentes do conhecimento podem chegar numa mesma conclusão, e essas áreas diferentes do conhecimento, elas se complementam. E como a verdade é uma só, você vai descobrindo isso, né? Sem entrar em polêmica da Terra, mas São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, fala, olha, você tem duas formas de perceber que a Terra é esférica. Pela astronomia ou pela geologia. Os dois caminhos vão chegar lá. A geologia e a astronomia são ciências muito diferentes. Mesmo assim, elas têm que chegar na mesma conclusão, porque você está falando do mesmo objeto. Está falando de uma verdade, né? Então eu posso chegar na conclusão que Deus existe pela teologia. Simplesmente, cara, acredito, tenho fé, encontrei Jesus, tive não sei o que e tal. Cara, isso é uma forma de ciência. De ciência no sentido de um tipo de conhecimento da revelação. Não ciência no sentido experimental, mas acho que isso as pessoas vão entender. No entanto, veja só, não é nenhum absurdo que eu, por vias diferentes, chegue na mesma coisa. Exemplo, tem neurocientistas hoje falando que é importante você dormir bem, fazer exercício, comer bem, a galera tá em alta. Que é uma coisa que a Bíblia fala também, que é uma coisa que também na filosofia clássica se fala. Então é natural que pessoas sensatas, por vias diferentes, cheguem nas mesmas conclusões sobre a verdade. O estranho seria eu chegar em duas baita conclusões sensatas e chegar em coisas totalmente diferentes. Aí alguma coisa, ou um dos dois lados está errado, ou alguma coisa, algum ângulo, eu tô olhando sobre ângulos diferentes, alguma coisa tem que achar, beleza. Então eu falo o seguinte, bom, mas e como que eu discuto se Deus existe? Aí entra a metafísica. E aí o que é discutir metafisicamente se Deus existe? É voltar para os primeiros princípios. Falar, cara, primeira coisa que Aristóteles fala. Todas as coisas estão em movimento. O que é movimento para Aristóteles? A gente tem que tomar cuidado. Porque isso aqui é movimento mecânico. É um tipo de movimento. Mas Aristóteles está usando um conceito mais amplo. Até as pessoas confundem. Falam, Aristóteles escreveu uma física, é tipo a física do Newton. Não é. Aristóteles está usando a palavra física para falar do estudo das ciências como um todo, do estudo da filosofia da ciência, não do estudo da física experimental do Newton. É diferente. Movimento aqui é tudo que passa da potência ao ato. Então tem coisas que têm potências e essas coisas vão se atualizando. Essa água poderia cair. Eu poderia jogar ela. Mas essa água não tem a potência de virar um tigre e sair voando. Simplesmente ela não é dado a este objeto essa potência.
Se virar um tigre, eu falo, cara, isso aqui não é água, entendeu? Alguma coisa tá... Isso aqui é um outro... Isso aqui é um outro negócio. Isso aqui é um alien mandou Então, pode não ser água mesmo, porque pode estar envenenado, tu tomou e ficou loucão. Beleza, fiquei loucaço aqui, começa a falar, cara, o Mas mundo não é existe e tal, beleza. Então, mas repare, a água tem as suas potências. E se eu perceber que os efeitos são totalmente diferentes, eu vou perceber, cara, alguma coisa está diferente nessa água. Ponto. Então, as coisas estão toda hora, tem potencialidades. E essas potencialidades vão se atualizando, vão acontecendo. A água podia cair, cai. Eu podia beber água, eu bebo. Eu poderia falar algo, eu falo. E assim vai. Então toda hora vai acontecendo. Tudo está em movimento. As células estão em movimento constante, estão se atualizando. Os pensamentos, os homens vão tendo pensamentos, as galáxias vão se movimentando, todas as coisas vão acontecendo. O movimento é uma constante de toda a natureza. Tudo que eu observo no mundo está em movimento de algum modo. Tudo. Não existe nada que é 100% estático na percepção humana. Isso aqui está parado. Cara, a Terra está girando, isso aqui se movimenta, as células estão mudando. O movimento absoluto, o estático absoluto não é uma realidade da observação comum. Beleza, então as coisas estão toda hora em constante movimento. Passagem da potência ao ato. Só que aí tem um detalhe muito importante. Para uma coisa passar da potência ao ato, ela precisa de algo em ato anterior a essa potência. O que eu quero dizer com isso? Se a água cai, é porque eu fui lá e empurrei a água. A água não cai só porque ela pode cair. A água pode cair, logo caiu. Se eu pensei, porque, sei lá, meu cérebro se movimentou, minha alma, meu cérebro, não sei o que, pensei. Se eu mexi minha mão, alguma coisa deve acontecer. Existe algo real, algo em ato, algo acontecendo para causar aquele movimento. Os movimentos têm uma causalidade. Os movimentos precisam de um ato anterior para acontecer. Tá. A mera possibilidade não cria nada. Claro, né? Seria ridículo. Se eu aceito que a mera possibilidade cria algo, eu começo a entrar no mundo da geração espontânea total. Por que isso aqui tá aqui? Porque tá. Por que cai? Porque cai. Por que você tá vivo? Porque eu vivo. Todo mundo racional tá começando a desabar. Igual o John Lennox, que é um matemático, né, que argumenta que Deus existe. Ele fala, você tá andando no parque, né? Aí você acha uma esfera. Aí você fala, pô, essa esfera tá aqui. E aí fala, cara, a primeira coisa que você quer saber, cara, é uma esfera complexa, cheia de itens. Você fala, cara, eu quero saber o que é essa esfera, entendeu? Aí um cara vira pra você e fala, não, isso aí não é nada. Isso não é nada, isso aí podia estar e tá aí. Fala, cara, isso é ridículo, eu quero saber de que diabo veio essa esfera. Aí John Lennox fala, se essa esfera vira o universo inteiro, não é menos ridículo, entendeu? Só continua com o mesmo problema. Tipo, você fala, cara, alguma causa tem. Então, sempre é necessário algo, ato. O que é em ato? Essa garrafa é em ato. Eu sou em ato. Eu sou humano em ato. Eu estou falando em ato. A mesa está aqui em ato. Ato é o que tem... É o que está acontecendo. Beleza. Então, é necessário um ato anterior para que algo passe da potência ao ato. Então, a sequência básica não é PA. Não é potência para o ato. É APA. Essa é a potência básica do movimento do mundo. Chega um homem, o cara chuta a lata cai. A lata empurra um outro negócio, a vida continua. O cara vai lá, chuta uma bola, a bola vai. O cara só chutou a bola porque ele nasceu, o cara só chegou lá porque ele foi, e assim vai a sequência infinitamente. E aí o que eu reparo? Que essa sequência de movimentos do mundo, ela precisa ter uma origem. Porque ela precisa ter uma origem, porque ela começou de alguma maneira. Porque ela está acontecendo, logo ela começou. No mínimo ela tem que ter um princípio, mesmo que não seja uma origem... Fala, cara, nem que eu não olhe uma origem espontânea, sabe? Não tinha nada e do nada brotou, mesmo que eu não suponha isso. Ela precisa ter um início do movimento, sabe? Porque repara, os movimentos têm que ter uma origem. E aí o que eu reparo? Que olhando toda a sequência de movimentos do universo, quando o universo, ele, com toda a sua ordem, com todas as coisas que estão acontecendo, ele não tem como ser do nada brotou, porque isso seria a passagem da potência ao ato gratuita. Todo movimento tem uma causa. Foi uma das premissas do nosso raciocínio. Então eu começo a olhar e falo, caramba, o universo inteiro tem um movimento aqui do que a gente está falando, ele está em transformação. Qual é a origem desse movimento? Se eu falar que é o próprio universo, é tautológico.
Tô falando que a origem dele é ele mesmo, mas repara, é meio estranho. A origem da água é a água. Na verdade, você tá fazendo um raciocínio circular. A origem, por definição, o ato anterior ao movimento, por definição, é externo a esse movimento. Quando eu falo da origem do universo, eu estou falando da origem da matéria. Então, eu não posso falar de uma origem material, porque essa é a origem da matéria. Por definição, ela é imaterial. Uhum. Eu não estou falando de uma origem temporal, porque essa é a origem do tempo. Porque o tempo foi criado dessa modo. Eu também não estou falando de uma origem que está em movimento. Por quê? Se tivesse movimento, ia ter um P anterior e esse negócio ia continuar. E aí eu ia só precisar descobrir qual é o anterior. Uhum. Então, não tem potência alguma o que eu estou falando. É só ato. É puro ato. Não é pura existência. É puro ser, na verdade, mais do que existência. É puro ser. Porque ato é o ser, né? Essa água está em ato porque ela é o ser. Eu estou em ato e o ser. Aqui é puro ato, pura existência. Então, olha só. E originou um universo com uma série de sequências ordenadas. O triângulo que nós falamos. Todas as regras, a não contradição. Eu sei que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto e todas essas coisas. Uma série de, entre aspas, regras que eu percebo isso na natureza. Então, olha só. Esse ato original não tem potência, ele não tem possibilidade alguma. Ele não tem nenhuma imperfeição, portanto. Porque possibilidade é imperfeição, é a capacidade de fazer coisas diferentes. Ele é puro ser puro, sem nenhuma variação. Não está em movimento. É anterior à matéria, portanto é imaterial. É anterior ao tempo, portanto é amaterial. E originou a sequência de um universo ordenado. É origem de ordem. Sendo origem de ordem, nesse sentido, é inteligência. Porque a ordem vem da inteligência. Eu chego lá numa praia e eu vejo um baita de um castelo. Eu falo, cara, aleatoriamente se formou um castelo próximo. Soa ridículo. Sim. Soa ridículo. Porque tem ordem. Ele fala, não, mas é que poderia, porque bateu um negócio no outro. Mas o caos, existe o acaso e existe o caos. Só que eles não existem em total absoluto, porque não faz sentido. Tem alguma regra no cosmos mesmo assim. Exemplo, cara, aleatoriamente tropecei e caí. Beleza, mas para tropeçar tem que ter a pedra, tem que ter um negócio. Tem que ter a gravidade. Tem que ter a gravidade, tem que ter uma pancada de coisas que tem que ter uma coisa por trás. Então... E no universo existem constantes. E no universo existem constantes. Então, olha a minha leitura. Esse sou eu trancado de madrugada no quarto, lendo esse negócio. E pegando os argumentos ateus e olhando, e jogando, e fazendo. E tentando refutar, porque a minha cabeça não é querendo aceitar, é querendo não aceitar. É querendo falar, cara, isso aqui não é possível, mano. Não é possível que eu vou agora confiar nisso. Aí eu começo a ler, eu falo, cara, atemporal. Faz sentido. Porque tem que ter a origem do tempo, pô. Material, tem que ter a origem da matéria. Ato puro, perfeição, movimento. Pra mim é uma coisa... Você pode não ter... Aí que entra aquele negócio. Você pode não entender o que é essa falta de imperfeição, essa completude total. Mas, cara, mais ou menos sua mente vai intuindo. A gente falou do bem, a beleza. Você começa tem coisas na realidade que te dão um vislumbre do que é isso. Você pega como se fosse pinceladas. Eu não lembro quem foi agora que falou, cara, Deus existe porque a música do Bai existe. O que ele quer dizer com isso? Não é um argumento do tipo que eu falei agora. O que ele quer dizer é, cara, tem alguma coisa ali, que não é só o negócio, que é essa experiência da beleza que transcende a minha capacidade. Tem alguma coisa no heroísmo que transcende a minha capacidade de entender o que está acontecendo. Tem alguma coisa na verdade mesmo, na verdade matemática, por exemplo, que foge da minha... Que eu falo, cara, esse negócio tá me vencendo. Então esses universais, eles me indicam também, aqui eu já estou misturando até outras provas da existência de Deus, né? Mas é importante. É importante ter essa combinação de coisas que caramba, não só faz sentido que haja essa origem, e essa origem é uma origem ordenada, mas faz sentido que haja uma correspondência na gradação das coisas, porque essa aqui é a origem de todas as coisas, na gradação das coisas, do bem, da beleza e dessas outras coisas, e da correspondência do bem e da beleza, porque a origem deles é nesse ponto, com Deus. Então, amaterial, atemporal, criador da ordem, origem do cosmos é Deus. Então Deus, ele tá, de certa forma, fora do universo, mas ele é o universo ao mesmo tempo? Fora e dentro são conceitos que agora
Você usou conceitos espaciais. E o problema é que a gente acabou de postular um ser que não é espacial. É. Antes e depois também não se aplicam. Tá, e por que você acha E que veja Deus que eu não existe, falei que cara? é absurdo, eu falei que só não se aplica, porque tem duas formas de uma coisa não se aplicar, porque tá abaixo ou porque tá acima. Pode não se aplicar porque tá acima. Falar, quem criou Deus? A pergunta não se aplica, porque não se move. Mas poderia não existir nada. Não poderia? Ou não? Poderia, no cosmos, você fala nada, poderia existir, tipo, geral. Tipo, poderia não existir nada no cosmos geral, não sei o quê, Claro. e nem Deus. Poderia... mas aí